Para isso, nosso colunista lindo maravilhoso aqui, seja muito bem-vindo, Ricardo Meira. Muito obrigado, Babi. Bom estar aqui de novo. Eu tô adorando, porque hoje a gente vai falar de cor com um daltônico, é isso mesmo? Vai se arriscar? Vou. Eu me arrisco há quase 50 anos, né? Então não é uma novidade para mim. Ainda resolvi ser arquiteto, apesar de ser daltônico, né? Mas vamos mostrar que a própria psicologia das cores, ela segue uma certa ciência. Então dá pra gente, mesmo, até para mim que eu não vejo algumas cores direito, saber o impacto dessa cor no comportamento das pessoas. Então vamos começar com isso, né? Que essa psicologia das cores. Estava tendo um debate muito grande, de coincidência, ontem na casa do meu sogro, que a gente colocava uma luz azul, ou com coisas azuis, para o meu filho dormir. Aí meu cunhado, não, mas eu acho que o azul faz estimular, porque não é azul do céu. Eu falei, meu pai do céu, não sei. Tem psicologia, as cores interferem de verdade, e por isso tem todo um estudo disso, né? Não é um achismo, né, Ricardo? Elas tanto interferem que quando a gente quer dormir, a gente simula a noite, né? Diminui a intensidade da luz, se acalma e tal, porque o ser humano ele tem uma coisa chamada círculo circadiano. Perfeito. Né? Então, ao longo do dia a gente está acordado, à noite a gente sente sono, tem que sentir. Uhum. Isso acontece com a química do nosso organismo também. E a maneira como a cor, como a gente capta essa cor, ela impacta até na produção de determinados neurotransmissores e tal. Então, olha que interessante, a gente tem cor, a gente tem dois tipos, né? Lembrando da aula de física lá, a gente tem cor luz e cor pigmento. O que é a cor luz? Cor luz é essa que a gente olha pela janela e está vendo, né, a luz do sol e tal. A cor luz é a lâmpada, por exemplo. Essa cor luz, ela incide diretamente nos nossos olhos. Então, o comprimento de onda que a gente interpreta, que os nossos fotorreceptores captam, traduzem isso para o nosso, aqui atrás, nosso córtex visual, na forma de uma cor. Todas as outras, como tem menos intensidade, elas não são percebidas. Por isso que a luz mais... a luz que tem a melhor reprodução de cor que existe é a luz do sol, porque ela tem todas as cores, né? Todo o espectro. E a gente tem a cor pigmento, que é a cor da tinta, do tampo da mesa, da roupa. Sensacional. A química é diferente, porque a cor pigmento, o que a gente vê? A gente vê o reflexo da luz nos nossos olhos. Então uma parede branca, ela na verdade está refletindo o branco e está absorvendo todas as outras cores. A preta, a mesma coisa. Parece igual, mas não é. Qual a diferença aí? Quando eu falo de cor azul na luz, a gente está falando também de brilho, de intensidade. E isso afeta também a maneira como a gente enxerga. Então, nós temos uma parte dos nossos olhos que captam a cor em si. E outra que capta intensidade, brilho. Então, uma lâmpada azul é diferente de uma parede azul. Gente, que maravilha. Entendeu? Primeira aula. Acho que eu Começando faltei essa aí. aula de física. Eu também, mas depois eu tive que estudar na faculdade. Não teve jeito. E aí tem uns mitos, assim, né? Muita gente, a gente ouve muito na faculdade, ouve alguns colegas também dizendo, não, o vermelho abre o apetite. Vai dar fome, por isso é a cor do McDonald's. A cor do McDonald's, que já não é faz tempo, né? Vermelho, amarelo, aquela cor de ketchup e mostarda, né? Mais ou menos. O azul tranquiliza, o verde depende do azul, depende de quem vai ser tranquilizado, depende do que tem em volta, né? Então eu chamo isso de cromomitos, né? Que são os mitos cromáticos, né? Os mitos da luz. Então não tem uma cor universal para determinadas emoções. Depende do contexto, depende do quanto de luz natural está entrando, da função que você está desempenhando, depende até da tua cultura, de onde você é. Em alguns lugares, o luto é branco. Para nós, o luto é preto. Então, até isso pode... Não. Esse quarto está muito fúnebre. Se for em outro país, é todo branco. No nosso caso, seria todo preto. Então, tem uns aspectos culturais também, até do seu próprio hábito, né? Cor e aprendizagem. Muita gente diz, olha, escola tem que ser branco, verde, porque isso aumenta a concentração. Depende até da qualidade da aula, né? Mas existem algumas coisas que são meio universais. Por exemplo... Como eu falei da luz muito azul, o que acontece com a luz e não pigmento, né? Sim. Só que quando você coloca uma parede azul muito clara, ela vai refletir muita luz azul, evidentemente. É diferente de um azul mais fechado. Então o que acontece com essa parede, um azul clarão, assim, ou uma luz muito azulada? Ela inibe a produção de um negocinho que a gente faz para dormir, chamado GABA. E a tal da melatonina, que a gente produz naturalmente, né? Como esse tipo de luz inibe a produção de melatonina, isso atrapalha teu sono. Um dos problemas que a tela tem. Computador, celular, muita luz azul, né? Tem até uns aparelhos que filtram essa luz azul à noite e tal, né?
Ao passo que quando você tem uma luz mais amarelada, mais para alaranjado, isso tende a ser menos excitante do que uma luz azul. Só que se ela for muito forte e muito brilhosa, vai parecer que você está numa boate, então não vai fazer muita diferença. Por isso que não dá para você falar cor tal é isso, cor tal é aquilo. Depende de como essa luz chega até nós. Então, essa cor abre o apetite. O que o vermelho, por exemplo, muita gente usa durante muito tempo, lanchonete, tem que ser vermelho, amarelo. Cores muito vibrantes, elas nos excitam mais, nos deixam mais alertas. Nos chamam mais a atenção. Então, quando eu estou no estágio de alerta, eu aumento o meu cortisol, que é o neurotransmissor do estresse, né? Então, quando eu estou estressado, eu reajo muito rapidamente aos estímulos, inclusive ao estímulo alimentar. Então, não é que abra o apetite, eu como mais rápido. Você vai numa lanchonete com aquela luz branca, não vou nem citar nomes para não fazer um jabá inverso, né? Uma luz branca, parede vermelha, amarela, a pessoa come rápido porque ela quer ir embora daqui logo, ela não aguenta mais ficar naquele lugar, porque incomoda, ela acaba comendo mais rápido para sair de lá. Não é um lugar que ela queira ficar, então acaba impactando na forma como ela come. Mas não é cortar, abre apetite e tal. Gente, que maravilha! Olha só adorei esses mitos que o Ricardo trouxe sobre essas coisas tão deterministas, né? E verdade, né? Nunca nada é tão certinho. E, bem, você já deu uma deixa aí dessa melatonina, serotonina, mas isso tem é um campo de estudos absurdo e multidisciplinar que vem avaliando os efeitos dessas cores no nosso dia a dia. Tem um campo até da arquitetura, da neuroarquitetura, chamado psicologia das cores, em que tem um aspecto comportamental, mas também tem um aspecto físico, científico, que a gente acaba estudando. Porque quando a gente vai falar do nosso ambiente, pintar a parede do meu quarto, pintar o teto, além da cor, a gente está falando de textura, né? Aqui no estúdio a gente tem uma parede, eu vou errar a cor porque eu sou daltônico, eu tenho um lugar de fala, mas cinza meio cimentado, assim. Não, tudo errado, gente, é tijolinho, é tudo ocre, vermelhinho, assim. Então, foi mal. Aqui atrás de mim é tijolo, né? Tijolo. Na parede que vocês não estão vendo, ela é cinza, onde está a aba B. Então, mas você tem uma textura que imita o cimento. Então, essa textura ela também gera um impacto na gente. Assim como se eu tiver uma parede lisa atrás de mim com a cor desse tijolo, é diferente de uma parede de tijolo. Então, a luz é refletida diferente. Essa textura ela é diferente. Então, ela acaba impactando diferente. Mas tem uns macetezinhos para a gente não errar. Vamos lá, estou anotando. Estou anotando agora em época de reforma, estou na crise. Vamos lá. Aplicar a cor. Sempre considere a quantidade de luz natural que entra no ambiente. Porque às vezes a gente vai na loja de tinta, vê na lata, vê na parede lá no mostruário, mas a luz que está lá, inclusive artificial, a lâmpada que está lá, ela pode alterar a percepção dessa cor. Aí uma dica, um plus aí, toda lâmpada que a gente vai comprar, LED ou não, ele tem um númerozinho que tem na embalagem, um índice chamado Índice de Reprodução de Cor. Índice de reprodução. IRC baixo muda muito a cor real das coisas. A luz do sol tem IRC 100, ou seja, 100% da cor da superfície é refletido quando incide a luz do sol, a luz natural. Se você tem uma luz fluorescente, azulzinha, ela muda a percepção da cor daquele espaço, porque a luz que está incidindo lá tem muito azul. Então ela altera a cor que a gente percebe na superfície. Então sempre fazer o teste de cor na parede de dia e de noite. E principalmente se você tiver muita luz natural no ambiente, deixar a luz entrar abundante para você ter a percepção real dessa cor. Que legal. Senão ela muda bastante. A mesma lógica serve para luz artificial, né? O tipo de lâmpada que você usa. E na hora de quem está reformando a casa, pensando em ambientes, né? Quem quer fazer algum efeito, seja ampliar, seja mudar o teto, seja... Como é que vocês orientam? Normalmente, o que a gente costuma fazer? Se você tem um pé direito baixo, o que é pé direito? É um nome esquisito, mas é a distância entre o chão e o teto de um ambiente. Um pé direito baixo, você costuma utilizar uma cor mais clara no teto, porque dá uma sensação de amplitude. Se você tem um espaço pequeno, colocar uma parede um pouco mais escura do que as demais dá uma sensação de profundidade. Um pouco mais escura, porque se você bota um escurão ali, tem outros impactos, outros efeitos que podem via prejudicar. Mas, via de regra, num espaço pequeno, se você quer deixar o ambiente um pouco mais profundo, uma sensação de profundidade, às vezes ele é quadradinho, quer fazer com que ele pareça ser mais retangular, né? Você pega uma das paredes e coloca mais escura do que as demais. Uau! E eu estava vendo também, né, que tem essa mistura que você falou das texturas com as cores, que sim, tudo isso impacta muito, né? Sim. E além das texturas,
Por ser daltônico, eu tive que aprender isso matematicamente, né? O que combina, o que não combina. Olha. Meio que decorar, porque você olha e fala, nossa, essa cor tá legal. Aí eu saio parecendo Agostinho Carrara lá do... Não, meu marido e meu cunhado são daltônicos e durante muito tempo, antes de sair pra qualquer festa, pra qualquer evento, eles pegavam na minha cunhada, na irmã deles, falavam, tá combinando? Faz sentido assim o que eu tô saindo? Eu não tô realmente Agostinho Carrara hoje não, né? Aí a irmã só saía quando a irmã dava o aval. Eu uso preto, não é coincidência, né? Dicas bem práticas, assim. Cuidado com as cores muito vibrantes, porque, pelas razões que eu já disse, ela vai ser muito vibrante de dia e de noite. Então, se você tem uma parede cor berinjela, uva, você vai ter aquilo impactado positivamente durante o dia, mas à noite também. Então, pensar numa cor que funcione bem tanto à noite quanto de dia. Ou se você quiser colocar uma cor vibrante numa parede, escolha com muito cuidado para que não seja aquela que você olha toda hora, aquele ambiente que você vá sempre. E lembrando que essas cores muito vibrantes, elas acabam chamando mais atenção. Então, se você quiser dar muito destaque em algum espaço. Se você tem um espaço pequeno, embora eu tenha comentado de você pegar uma parede e fazer um pouquinho mais escura, quanto mais cores claras você usar, menos você vai se sentir enclausurado. Então você pode ter, por exemplo, 3 paredes brancas e uma parede menos branca, um tom mais fechadinho, né? Eu aprendi outro dia, esse nome é um off-white, que é um branco sujo, né? Uma coisa, um branco gelo, um cinza mais clarinho, ou cores um bege, enfim, que combinem com essa cor e que você goste, evidentemente. Cor não é moda, como é roupa. Então a tendência, embora tenha ali a cor Pantone do ano, que eu nunca sei qual é, porque eu vejo diferente, né? A desse ano acho que era uma cor que para mim era frango cru. Adorei frango cru, é frango isso? Frango cru. Ela dita uma tendência muito mais para a indústria e coisas que derivarão disso, assim, né? Mas não aquela cor eu tenho que usar porque está na moda, porque ano que vem vai ter outra. Então, muito cuidado com o modismo cromático. E tem uma regra básica de cor que você consegue combinar elas por complementaridade ou suplementaridade. O que é uma cor complementar? Aí você vai ter que pegar lá a tua aula de física do ensino médio, tem um ciclo cromático lá do Newton, né? Aquelas cores que estão ao lado da cor que você escolheu são complementares. A cor que está do lado oposto do círculo, ela é suplementar. Na dúvida, vai nelas que vai dar certo. Eu faço muito isso, inclusive. Meus clientes que não saibam. Mas, na dúvida, vai na suplementar ou na complementar. Se você quer mais contraste, pega a suplementar. Se você quer uma harmonia, vai na complementar. Não, eu estava conversando com o Ricardo antes de a gente entrar aqui no ar, porque faz tanta diferença essa questão de cor, que engana o cérebro mesmo, assim, eu estava medindo o espaço entre na minha cozinha e o fundo da geladeira é uma madeira escura, um angico preto. Então eu fui lá e medi e eu sabia assim, na minha cabeça, né? Eu só de olhar o espaço do fogão, que já está na parte de um azulejo branco, eu falei, gente, o fogão é bem maior do que a geladeira. Essa geladeira vai ter que ser uma geladeira muito pequena, coisa mais sem noções. Quem modulou essa cozinha para ter uma geladeira tão pequena, num espaço tão pequeno e um fogão gigante? Aí lá vai eu hoje, à tarde, hoje no comecinho, no fim da manhã, com a trena, e os dois tinham 75 centímetros. Olha que loucura, assim, meu cérebro me enganando completamente, exatamente, porque um tá no fundo claro, um fundo de azulejo branco, e o outro tá no fundo da madeira escura, e faz toda a diferença. Uma coisa que eu queria tirar uma dúvida também, em relação a calor, porque fala assim, tem que pintar de branco o teto, porque o branco reflete calor, a casa branca é melhor você pintar a casa branca, porque a casa vai ser mais fresquinha. Tem isso também? Tem, bastante. Tem um experimento, eu vi outro dia, acho que semana passada, no TikTok, assim, um videozinho curto, em que uma pessoa pega um balão de aniversário, um balão preto, pega uma lupa e bota no sol. E aí, rapidamente, o balão estoura. Porque ele vai aquecendo. O preto, ele absorve mais radiação, absorve mais calor. O preto é a ausência de refletância, então ele não reflete cor nenhuma. Tudo. Ele absorve tudo. E aí, o balão branco pegou a lupa e ele não estourou, porque ele reflete grande parte da luz e também reflete o calor. Então, superfícies mais claras são mais reflexivas. Uma das coisas que a gente fazia muito quando eu construía a casa era sempre utilizar, se eu fizesse telha, usar telha mais clara. Claro que, eventualmente, até por uma questão estética, haverá a escolha de uma telha mais escura, mas sabendo que ela vai absorver mais calor. Algumas casas que eu fiz eram de laje, a gente pintava de branco, né? Ou usava aquela platibanda que a telha fica escondida,
botávamos telha branca. Então uma parede branca ou clara, ela vai refletir mais calor. Uma parede mais fechada, de tijolinho ou de uma cor mais terracota e tal, ela vai absorver mais calor e vai trazer esse calor para dentro. Durante o dia está entrando, batendo o sol, está entrando radiação. E a parede vai absorvendo aquilo. Por outra questão de física, chamada convecção, esse calor vai passando ao longo do dia e ele não sai. Então de noite fica bem quente. Em lugares mais frios, isso pode ser até bom, né? Mas é importante você possibilitar por isso que fazem tanto sair. nesses países mais nórdicos, essas casas de madeira mais escura, porque vai pegar esse calorzinho e deixar a casinha mais quentinha, né? Exatamente. Gente, pintar tudo de branco. Agora, aquecimento solar, vamos lá, pintar telhado, todo mundo de branco, refletindo essa cor e economizando aí no ar-condicionado, para não ter problema. Uma outra dica que a gente estava conversando, né, que é de testar as cores em pequenas áreas antes de pintar. A gente estava andando ontem nesses lojas de construção e como todas as marcas já estão criando aquele rolinho pequeno de tinta. É que é muito divertido. Menos para mim, mas para pessoas que não são daltônicas é muito divertido. Você compra ali uma amostrazinha, compra o rolinho. E é um rolinho, gente, que já vem com a tinta. Você não precisa comprar um volume grande de tinta, não. Só é um rolozinho, parece que esse aparelho de depilagem antigamente, que já vem embutindo um pouquinho de tinta para você testar exatamente como é a dica do Ricardo nesses pequenos espaços. Assim. Até porque pelo nome da cor, esquece que você não vai conseguir, porque são pessoas muito criativas as que criam o nome de cores, né? Luar do sertão, sol da manhã, que diabo de cor é essa, né? Então você tem que colocar a cor na parede, a tinta na parede para testar e verificar se combina com o teu espaço, com o teu ambiente. Lembrando sempre, olhar de dia e olhar de noite. Lindeza, a gente ainda dá pano para manga, assim, interferência de cores nos diferentes materiais. A gente vai conversar mais ainda sobre cores em metal, cor em madeira, cor em não sei o quê, porque tudo isso, eu estava tendo uma aula antes aqui com o Ricardo, rende pano para manga esse assunto aí. Ricardo Meira, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no Mesa para Dois. Imagina, posso dar um recadinho rapidinho? Vamos nessa. A gente, os ouvintes se lembram, eu sou presidente do Conselho de Arquitetura do DF. E a gente colocou o CalDF como posto de coleta de doações para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, especialmente água potável. Então, você que mora na Asa Norte ou próximo ali, tem dificuldade de ir para a base aérea, lá na sede do CalDF, 510 Norte, Bloco A, térreo, estamos coletando os donativos para enviar para a base aérea para que cheguem o quanto antes para os nossos irmãos gaúchos. Fácil, lindo, maravilhoso, gente. Fácil de chegar, lindeza, para você facilitar a sua vida, porque a gente foi lá na sexta-feira, a feira da base aérea estava gigantesca, então assim, vale muito a pena facilitar a vida e aí sem deixar de ajudar no Rio Grande do Sul, que precisa e muito. Ricardo, valeu demais. Até a próxima.